Hoje eu vou ensinar o passo a passo para fazer barra em camiseta, barra em peças de malha. Muita gente tem dificuldade, mas na verdade é bem simples, não tem muito segredo não. O maior problema que eu acredito que muitas pessoas vão ter é na hora de regular a máquina, porque você precisa fazer uma regulagem diferente para costurar um tecido comum, porque aqui nós vamos costurar uma malha, tá vendo? Ela tem bastante elasticidade. E o procedimento para costurar a malha na máquina doméstica é diferente para o tecido plano. Para a gente poder fazer a costura nas peças de malha, você observa aqui, ó, que principalmente camiseta, calça, às vezes aquelas calças legging, elas têm essa costura da barra aqui sempre desse jeito, são duas costuras paralelas, e quando você olha aqui por dentro, ele tem essa trama aqui, né? Essa costura ela é feita numa máquina que se chama galoneira, ou tem gente que conhece também como colarete. Essa máquina é uma das mais caras que existe, então não é todo mundo que tem condições de ter uma máquina dessa em casa. Mas a boa notícia é que a gente pode imitar esse efeito aqui da galoneira usando a agulha dupla. Tá vendo aqui? Ó, eu trouxe esses 3 exemplos para mostrar. A agulha dupla, o que ela faz? Ela vai passar 2 costuras paralelas, igual tem aqui na barra da camiseta, e você vai ter um resultado muito próximo desse daqui, se você fizer certinho. Aqui eu trouxe 3 larguras diferentes da agulha dupla para te mostrar. Tem essa que é de 2 milímetros, tem essa que é de 3 e tem essa que é de 4. Essa de 2, eu acho que ela fica muito estreita para uma peça de malha. E essa de 4, eu até poderia usar ela aqui, mas eu prefiro trabalhar com a de 3. Tá vendo? Eu acho que ela fica um bom acabamento, ela não é nem tão estreita nem tão larga. Então nós vamos usar aqui a de 3 milímetros de largura para a gente poder fazer essas costuras aqui, tá bom? E além disso, existe um outro segredo para a gente costurar a peça de malha. Quando a gente vai trabalhar com tecido plano, a gente sempre usa aqui na bobina da sua máquina, tá vendo só? A gente está usando aqui, essa bobina está enrolada com linha comum de poliéster, tá vendo só? Só que o grande truque para você costurar uma peça de malha é esse daqui, ó. Você precisa colocar fio de overlock na sua bobina. Tá vendo só? Esse aqui é o fio de overlock. Eu já deixo 2 bobinas sempre prontas, uma com fio branco, outra com fio preto. E aqui a gente consegue ver a diferença, ó. Tá vendo? A linha comum da máquina, ela é bem mais grossa. Tá vendo aqui a cor de laranja? O fio de overlock ele é bem mais fino e ele é elástico, ó. Viu só? Isso daqui é uma das coisas que você precisa fazer para você fazer a barra na sua máquina. Além disso, existe uma regulagem especial que você faz na máquina de costura, que eu vou ensinar. Então você assista esse vídeo até o final. E existe uma técnica também especial para você costurar a malha na máquina caseira, que eu também vou ensinar para vocês. Então vamos começar aqui cortando a nossa peça. Eu já deixei marcado aqui com o alfinetinho, onde eu quero cortar. Aqui no caso eu vou tirar 3 dedos da barra dessa camiseta e eu nunca vou cortar em cima do alfinete, nunca corto em cima. Eu sempre deixo uma margem. No caso de barra de camiseta, barra em peças de malha, você tem que deixar uma margem de no mínimo uns 2 centímetros. Aqui, tá vendo? Esse espaço aqui tem que ter no mínimo uns 2 centímetros para você poder fazer a virada e costurar a sua barra na peça de malha. E aqui a gente vai cortando da forma como eu ensinei. Você vai virando para frente o pedaço que você cortou e aí ele forma um guia, uma linha guia para você seguir aqui o seu corte e sair sempre certinho. Lembrando que para você costurar, para você cortar uma peça de malha, a sua tesoura tem que estar bem amolada. Ela não pode estar mastigando o tecido, ok? Ela vai produzir um bom corte. Mesmo se você tiver cortado torto, agora nessa primeira etapa, mesmo se ela não tiver saído certinha, perfeitinha, depois nós vamos fazer uma etapa onde nós vamos cortar o excesso de tecido e aí a gente acerta essas partes aqui que não ficaram boas. Vamos então substituir a nossa agulha simples, que está na máquina, pela agulha dupla. É bem fácil, não tem segredo nenhum. Você simplesmente vai soltar aqui o parafuso que prende a sua agulha
e vai vir aqui e vai parafusar a agulha dupla, tá vendo? Do mesmo jeito que você coloca a agulha comum na sua máquina, você vem aqui, parafusa ela no lugar, tá vendo? A única coisa que eu recomendo é você não coloca a agulha dupla até o ponto final, né? Até a altura máxima, você deixa ela um pouquinho mais para baixo, cerca de 1 milímetro, mais ou menos, não mais do que isso, tá bom? Isso daqui é importante na máquina caseira fazer essa adaptaçãozinha. E aí agora a minha linha de overlock já está colocada lá embaixo na bobina. Eu vou passar 2 linhas na máquina, tá? Aqui eu vou escolher uma linha colorida para aparecer no vídeo, mas óbvio, você aí na sua casa você vai fazer com uma cor de linha igual a da peça que você está costurando. Não tem segredo, eu vou colocar as duas juntas no pino porta-retrós próprio. Se a sua máquina não tiver um pino porta-retrós duplo, você coloca dentro de copos separados, tá bom? E vai segurar as duas linhas juntas assim, ó. Tá vendo? Puxando as duas juntas, como se elas fossem uma só. Assim. Então vamos lá, vou passar aqui. Passa normalmente por todos os lugares da sua máquina. Normalmente, não faz nada diferente, ó. Só que normalmente as máquinas têm esse guia-fio e logo em seguida um guia-fio em cima da agulha, tá bom? Então nesse caso aqui você não vai passar por esse penúltimo, tá? Na minha Eugene Genius é esse aqui, de forma espiralada. Aí na sua máquina você adapta pro que você estiver fazendo, né? Porque cada máquina é de um jeito. Mas a dica é essa, a receita é essa. Você não passe nos últimos guias-fios. Aqui você vai colocar uma linha do lado direito e uma linha do lado esquerdo, né? Uma linha para cada agulha. Se a sua máquina tiver um enfiador automático de linha na agulha, ele não vai funcionar com a agulha dupla. Aí você tem que fazer essa operação manualmente. E às vezes é um pouco difícil, principalmente quem tem a vista já meio comprometida. Aqui, ó. Coloquei em uma, agora eu vou colocar na outra. Minha máquina já está pronta para costurar. Aqui, ó, as duas linhas e o fio de overlock. Aqui só tem um detalhe, ó. Normalmente a tensão da linha da agulha, o tensor, a gente trabalha entre 3 e o 4. Nós vamos aqui, ó, aumentar a tensão para em torno de 6, 6,5, mais ou menos. Porque nós estamos trabalhando com duas linhas juntas aqui nas agulhas. Se você deixar a tensão muito fraca, o ponto da sua máquina vai falhar. Aí nós vamos pegar aqui a nossa camiseta, que nós vamos fazer barra, ou a peça que você quiser fazer barra, pode ser uma legging, pode ser uma camiseta, enfim, qualquer peça aí de malha, o procedimento vai ser esse aqui, ó. Nós vamos trabalhar com o avesso para fora, tá vendo? O avesso virada para fora, e nós vamos dobrar aquela margem que nós deixamos quando nós cortamos aqui, nós vamos dobrar para cima, que é os 2 centímetros, né? Pelo menos os 2 centímetros que eu pedi, e nós vamos costurar aqui, ó. E aí nós vamos colocar desse jeito, com o avesso virado para baixo e o direito virado para cima. Aqui. Tá vendo só? Ó, o avesso para fora, aqui, ó, e o direito virado aqui para dentro. Nós vamos trabalhar aqui com ponto grande, então você pode colocar o comprimento do ponto da sua máquina pelo menos no 3,5, tá vendo? E nós vamos dobrando aquela mesma margem em toda a volta aqui da extensão onde nós vamos costurar. Se você deixou 2 centímetros aqui de margem, você vai dobrar 2 centímetros na volta toda. Se você tiver dificuldade, você pode marcar, tá vendo? Aqui ó, você pode colocar ou alfinete, ou você pode marcar com giz, com a caneta fantasminha, para você não se confundir na hora de virar. E aí, ó, nós vamos começar. Atenção que aqui vai o truque, o grande segredo.
Para nós costurarmos malha na máquina doméstica, nós precisamos esticar o nosso tecido, tá vendo? Você não pode passar somente aqui, ó, como se fosse um tecido plano, que a gente só segura ele aqui na frente do pé calcador e a máquina vai puxando. A gente tem que esticar. Então você vai colocar uma das suas mãos atrás aqui do pé calcador, segurando o tecido dobrado, e a outra mão aqui na frente, e você estica. Agora você pergunta, como que você sabe quanto que você tem que esticar? Depende. Antes de você fazer a costura na peça mesmo que você vai fazer barra, você testa num retalho. Aquele pedaço que a gente cortou, você testa nele para você saber quanto que você tem que esticar. Normalmente, as camisetas, as peças que são de algodão, de malha de algodão, ela é mais firme. Então você não precisa esticar tanto, que aí o ponto sai bonitinho, certinho. E as peças que são de poliéster, por exemplo, elanca, liganete, essas malhas assim que são mais maleáveis de poliéster, você tem que esticar mais. Só que se você esticar demais, a costura vai ficar feia. Quando você terminar, ela vai ficar toda ondulada. Então, por isso que você tem que testar num retalho, para você saber quanto que você tem que esticar. Se é muito, se é pouco, até você pegar o jeito e depois de treinar no retalho, você passa a costurar na peça mesmo que você vai fazer a barra. Então é assim que fica o resultado. Veja só. Aqui, ó. Você tem as duas costuras paralelas. Tá vendo, ó? Bem bonitinho. Aqui eu tô fazendo com uma linha que destaca, né? Para aparecer no vídeo. Aí você vai fazer com a linha da mesma cor da peça. Aqui no avesso, ela fica assim, ó. Fica parecendo um zigue-zague. Tá vendo só? E se você não esticar da maneira correta, o que vai acontecer? Vai falhar os pontos aqui, ó. Tá vendo que aqui teve um pontinho que falhou, aqui teve outro pontinho que falhou. Isso acontece porque você não está esticando da maneira correta, você não está esticando o suficiente, tá bom? E às vezes, se você estiver esticando o máximo que você consegue, por exemplo, se você puxar mais, você vai esgarçar a peça, o problema vai ser na tensão da linha da agulha. No meu caso aqui, eu regulei a tensão no 6,5, mas você pode ir testando até você encontrar a regulagem adequada. Porque a máquina caseira, ela é projetada para fazer vários tipos de serviço, né? Principalmente essas máquinas mais novas, elas têm muitos tipos de ponto, elas têm muitas funções, então por ela ter muitas funções que ela faz, muitos tipos de costura que ela faz, ela acaba não sendo projetada para fazer somente uma. É diferente da máquina industrial, porque quando você vai trabalhar na máquina industrial, por exemplo, a galoneira, que é a máquina que faz barra de calça, barra de camiseta, barra de calça, de peças de malha em geral. A galoneira, ela faz somente aquele serviço. Então, você pode colocar qualquer tipo de malha lá para ela costurar, que nunca vai dar problema. Chegando aqui no final, eu simplesmente vou sobrepor um pouco as duas costuras, tá vendo? Não precisa ser muito, sobrepõe um pouco, né? Para quem não sabe, sobrepor é você passar uma por cima da outra, e aí você dá um retrocesso no final. Não tem necessidade de você dar o retrocesso quando você começa, porque é uma costura circular. Você vai começar a dar a volta e vai terminar no mesmo lugar que você parou. Então você vem e dá o retrocesso no final. Aqui. Agora nós vamos finalizar essa barra. Esse é o resultado da barra original. Você percebe que ela está querendo começar a ficar ondulada. Tá vendo aqui, ó? Eu ainda não passei, então é normal ela ficar assim. Isso daqui, se eu esticasse mais, muito mais, ela ia ficar bem ondulada. Ia ficar feia no final. Significa que você esticou demais. No direito ela fica assim, com as duas costuras paralelas. No avesso ela fica assim, ó. Fica parecendo um zigue-zague, ó. E olha que maravilha, você estica e a costura não arrebenta. Tá vendo só? Olha só que beleza. É um resultado muito próximo da costura original da camiseta, ó. Tá vendo só? Costura original aqui, com as duas linhas da galoneira e a costura que a gente fez. Agora,
nós precisamos refilar esse excesso de tecido que fica aqui por dentro, ó. Tá vendo? Então você vai vir aqui com uma tesoura, de preferência uma tesoura não muito grande, tá? Aquelas tesouras de unha, elas são ideais para fazer isso daqui. Aí você vem aqui, ó, com cuidado, desse jeito aqui, você vem refilando esse excesso de tecido. Para quem não sabe o que é refilar, refilar é você aparar um excesso de tecido ao lado de uma costura. Então você vem aqui refilando com muito cuidado para você não cortar a costura, não arrebentar nenhum ponto. E aí você dá a volta toda na camiseta nesse processo aqui. Então esse aqui é o resultado, a nossa barra pronta. Ela vai ficar assim, tá vendo? Ó, você corta bem rentezinho aqui a costura e pelo direito ela fica assim, bem bonita. Você tem um resultado profissional trabalhando com uma máquina doméstica. Isso daqui é muito bom para você que às vezes tem várias camisetas que você precisa mandar fazer barra e você não quer mandar para a costureira. Você economiza um bom dinheiro fazendo isso daqui em casa. Porque eu, por exemplo, eu cobro R$20 para fazer uma barra dessa, né? Então o cliente normalmente ele nunca vem só com uma peça para ele fazer uma barra. Normalmente ele vem com 2, 3, ou até mesmo essa semana teve uma cliente que ela trouxe uma sacola, tinha 10 camisetas para eu fazer barra. Então imagina só o dinheiro que você economiza você aprendendo a fazer isso daqui na sua máquina. E lembrando que se você esticar demais ou não regular a máquina da forma correta, vai acontecer isso daqui, ó. Tá vendo aqui na linha amarela que o ponto falhou? Aqui, ó, por baixo você vê que não formou o zigue-zague certinho aqui nesses dois pontos. Tá vendo? Ela falha. E esse é o resultado profissional que você tem fazendo na máquina caseira. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.